Como já dito, com relação aos meios de transporte, dos temas centrais da questão da circulação física, tenha-se presente a distinção entre aqueles que serão meios de transporte individuais e os meios de transporte coletivos. No âmbito do transporte terrestre, encontram-se muitos meios de transporte individuais, os automóveis, as bicicletas, as motocicletas, que podem ser consideradas também espécie do gênero automóvel, como exemplo. E os meios de transporte coletivos, como os ônibus, os trens, eventualmente transporte de pessoas, transporte de cargas, como, por exemplo, em relação aos automóveis, pensemos nos caminhões, caminhonetes, em relação aos que andam sobre trilhos, pensemos não apenas nos trens de terra, como aos trens de carga, como nos próprios vagonetes, muito comuns, diga-se de passagem, nas minas. E no que tange ao transporte aquático, normalmente nós teremos como meio de transporte individual as canoas, os veleiros, e muitas vezes estes serão mais voltados, como transporte individual, ao lazer. Claro que é possível que eles sejam utilizados também para trabalho, como é o caso das embarcações de pescadores artesanais. Normalmente, o transporte em embarcações, quando é transporte de pessoas, será transporte coletivo, mas é um transporte coletivo normalmente mais qualificado. Houve tempo em que era um transporte coletivo que poderia ser qualificado ou não. Os navios que transportavam imigrantes, por exemplo, não eram exatamente aqueles dos sonhos de quem pretende fazer uma viagem turística de navio. Hoje em dia, nós vamos olhar para as embarcações que transportam pessoas, normalmente como voltadas a propiciar um tipo diferenciado de viagem. Claro, não podemos esquecer que existem casos e casos. Existem casos de embarcações que conduzem refugiados, por exemplo, e que carregam consigo histórias verdadeiramente trágicas. No Mediterrâneo, tem-se narrado histórias de afundamentos de navios provenientes da África, por exemplo. Pois bem, a circulação de pessoas causa alguma preocupação. Já a circulação física de coisas, não tanto, desde que não se trate de mercadorias
que digam respeito à segurança dos países. Os navios de carga, normalmente, devem transportar objetos destinados ao comércio. Muitas vezes acabam transportando pessoas em condições pouco humanas. E também os aviões, as aeronaves de um modo geral, quando transportam pessoas, serão normalmente meios de transporte coletivos. Embora, conforme a realidade do país, possam traduzir inclusive um diferencial classista. E as aeronaves de carga. Algumas aeronaves são de uso individual e, quando são de uso individual, isto é um evidente traço de divisão classista. Não é todo mundo que pode ter um helicóptero ou um jatinho. Pois bem, por outro lado, os meios de transporte marítimos e aéreos, justamente por eles possibilitarem o vencimento em um lapso mais curto de tempo, de grandes distâncias, tem estimulada a respectiva fabricação mediante uma série de mecanismos legislativos. Por exemplo, pode-se constituir garantias sobre eles quando eles ainda estão em construção, justamente para se facilitar ao máximo a respectiva construção. E há um interesse em que os navios e aviões circulem, com o que se procura, no caso de eles virem a garantir alguma dívida, substituir uma eventual indisponibilidade deles pela realização de um seguro. Claro que este tema vai ser um tema de encontro entre a economia e o direito. E mais, como ele vai entrar direto nas questões relacionadas à política econômica, é um tema que será estudado mais no âmbito do direito econômico do que propriamente no âmbito da economia. Na economia política, a única coisa que se faz aqui é dar uma notícia. Isto, evidentemente, para nós podermos fechar o tema da circulação física no que tange aos transportes, sem, entretanto, esquecer a própria ideia da conquista do espaço extraterrestre. Com efeito, hoje nós temos presente a possibilidade de enviar
o ser humano em viagens para fora do planeta. O mesmo responsável pela criação da bomba voadora para Hitler, Werner von Braun, curiosamente, um filme de Hollywood, numa daquelas biografias romanceadas que eram muito comuns no cinema norte-americano, em que o Kurt Jürgens, que era um ator de origem alemã que atuava no cinema americano, viveu von Braun. Este dado de ele ter desenvolvido a tecnologia da bomba voadora, a bomba V2, para Hitler, e de ele ter utilizado esta mesma tecnologia para colocar Neil Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin na Lua pela primeira vez, este dado foi explicitado. No filme aparece efetivamente von Braun trabalhando para o Terceiro Reich antes de trabalhar para a NASA. Entretanto, por ora, o uso econômico do espaço extraterrestre ainda não se viabilizou. Por ora, ele não se viabilizou. Com o que mais se reforça a necessidade de fazer-se o alerta, de se preservar o espaço que nós ainda temos condição de habitar. Nos próximos vídeos, prosseguindo na circulação econômica, iremos, já fechada a parte referente ao transporte, iremos versar as comunicações